Qual é a importância que você dá para o louvor na sua vida, na igreja, na vida comunitária da igreja? Eu faço esse tipo de pergunta porque normalmente o louvor é relegado à categoria de segundo plano, como se fosse uma atividade cristã menos importante que a exposição da palavra de Deus. Para ilustrar isso, nós às vezes lemos a Bíblia na nossa casa, mas a gente não canta em casa. Dificilmente a gente canta em casa. A gente canta na igreja, mas não canta em casa. Na igreja, a gente presta mais atenção na hora da palavra, acha mais importante o momento da palavra do que o momento do louvor. Assista comigo um trechinho desse vídeo do pastor Josué Brandão. Ele fala uma coisa muito interessante sobre a importância do louvor no culto público. Bora lá! Louvor não é preenchimento de culto. Música não é cantoria até o povo chegar para o pregador se apresentar. Pelo amor de Deus, está escrito: Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo. No Antigo Testamento, quando o profeta ia consultar Deus, ele chamava um tangedor, um músico, e mandava o tangedor tocar enquanto ele orava para que Deus falasse com ele, para ele trazer uma palavra para o povo. Ou então, senhores cantores, músicos, cantar é convidar Deus para se manifestar no meio do seu povo, para falar conosco. O que vocês fazem no teclado, na guitarra, no contrabaixo, na bateria é mais sério do que a maioria dos músicos pensa ser, porque nós estamos preparando um cerimonial de adoração para Jeová se manifestar. Olha, isso aqui é muito importante o que ele acaba de falar. Gente, louvor não é para preencher o espaço enquanto o pregador não chega. Louvor não é preenchimento de um espaço, de um hiato lá no momento do culto. Louvor é tão importante quanto o momento da pregação. E conforme ele diz aí, talvez a maioria dos músicos não se dá conta disso. Acha que tocar uma nota, tocar um instrumento é apenas uma coisa de habilidade, de talento, de alguma coisa nesse sentido. Mas não é. Ele cita aí duas passagens bíblicas muito interessantes. A primeira é de que um profeta precisava que alguém cantasse para ele, tocasse para ele, para que ele recebesse a palavra de Deus. Esse profeta é o profeta Eliseu. Está em 2 Reis capítulo 3 e versículo 15. E enquanto o músico começa a tocar, Eliseu recebe uma mensagem profética da parte de Deus. Isso é muito forte, gente. Outro fato que me faz lembrar isso é quando Salomão é atacado por um espírito maligno e Davi é chamado para tocar para ele. Quando Davi começa a dedilhar sua harpa, o espírito maligno sai. Para você ver que o louvor não é apenas uma questão de emitir um som por meio da voz. Não é apenas um elemento simples do culto. O louvor é tão importante, tem um impacto tão grande no meio espiritual, no mundo espiritual, que muito de nós não faz ideia, gente. A segunda passagem que ele cita é que o Senhor está entronizado no meio dos louvores. Salmos 22. Deus habita no meio dos louvores. Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão de Deus no seu santo trono, Isaías vê serafins voando ao redor dele, cantando o tempo todo, dizendo que ele era santo, santo e santo, gente. Deus está eternamente envolvido por essa atmosfera de louvor e adoração. Às vezes a gente acha, quando eu vou pregar, às vezes alguém, por costume mesmo, alguém diz assim: agora vamos para a parte mais importante do culto. Vamos ouvir o irmão Alex ou Marcos entregando a mensagem. Vamos ouvir o pastor fulano de tal. Chegou a parte mais importante do culto. Eu não concordo com esse tipo de entendimento. Eu não concordo com essa frase. Para mim, não existe um momento mais importante do que outro no culto. O culto é um único elemento oferecido a Deus. Na minha opinião, o louvor é tão importante quanto a ministração da palavra de Deus. Enquanto nós glorificamos o seu nome por meio da música, o Senhor se manifesta trazendo conforto, trazendo esperança. E a palavra pregada não é mais importante do que o louvor cantado. Por fazer esse tipo de distinção, é que muitas vezes nós colocamos em nossos cultos músicas que não são louvores a Deus, canções que não são de engrandecimento do nome do Senhor, porque nós achamos que a pregação é mais importante do que o louvor, e não é, gente. No culto, todas as coisas estão em igual nível de importância. Tanto o louvor quanto a pregação são tão importantes no culto que não podemos desmerecer um e supervalorizar outro. Repito, nós estamos cantando muita coisa que não é louvor a Deus.
porque nós simplesmente achamos que a hora da pregação é a hora mais importante. Tem igrejas que na hora do louvor é um entra e sai, é um conversando com o outro no púlpito, aí quando chega a hora da pregação todo mundo fica caladinho. Não é assim, gente. O louvor é onde nós chamamos a manifestação da presença de Deus para perto de nós, se é que nós podemos falar assim em termos humanos. Você tem ideia de o quanto o louvor é importante? É que o maior livro da Bíblia é um livro de louvores, que é o livro dos Salmos. O segundo maior livro da Bíblia em quantidade de capítulos é o livro de Isaías, que foi escrito em forma de louvor. Para você ter ideia, Jesus citou vários salmos. Jesus morreu citando um hino. Deus meu, por que me desamparaste? Veja, o louvor é tão importante que o maior livro da Bíblia é o mais citado também em todo o Novo Testamento, que é o livro dos Salmos. Não podemos desmerecer o louvor nas nossas vidas. E agora eu quero retomar aquilo que eu falei no início. Nós desmerecemos tanto o louvor que a gente canta na igreja, mas a gente não canta em casa. A gente às vezes lê a Bíblia em casa, mas não canta em casa. A gente não louva a Deus em casa. A gente terceiriza a atividade de louvar a Deus. A gente acha que o louvor ele deve ser realizado naquele momento específico da igreja, com quem sabe cantar, com quem tem técnica, com quem foi colocado no cargo para cantar. E não é assim, gente. O louvor é algo voluntário, que deve estar presente na nossa casa, no nosso dia a dia. E quem louva a Deus na sua casa, no seu dia a dia, percebe o quanto é mais gostoso receber a presença de Deus, ou perceber a presença de Deus em momentos difíceis. Experimenta louvar a Deus quando tudo está ruim na tua casa. Experimenta louvar a Deus quando você está numa crise de ansiedade. Experimenta louvar a Deus quando as coisas estão apertadas para você. Você vai perceber que o louvor não vai mudar a realidade ao redor, mas o louvor vai te mudar. O louvor vai mudar o teu coração. O louvor vai preparar o teu coração para viver um novo dia. Então, cante na igreja sim, mas cante em casa. O poder do louvor em casa, muita gente não conhece o poder do louvor em casa. Então não desmereça o louvor no culto. O louvor no culto é tão importante quanto o momento da ministração da palavra. Pense nisso e não desmereça mais o poder do louvor na hora do culto. Deus te abençoe, gente. Tenha um excelente dia.